Então, vamos usar um exemplo. A holding familiar. Eu quero constituir uma holding, eu quero passar meu patrimônio para os meus filhos, eu quero passar para a próxima geração, mas eu não quero perder o controle disso. Afinal, eu tenho 10 imóveis que eu arrendo ou que eu recebo aluguel e eu quero manter isso comigo ainda em vida. Então, eu pretendo utilizar o sistema de holding, eu quero evitar o inventário, mas eu não quero perder a renda que é minha, eu não quero passar isso já, nesse momento, para a próxima geração. Então, o que eu poderia fazer para criar a holding e ainda assim manter o poder sobre isso, a administração, receber os frutos, sem que eu passasse isso nesse momento? O sistema de holding, ele é para você que está preocupado com isso. Por quê? Com a holding, você vai conseguir colocar quais são as regras do jogo. Quem toma as decisões dentro da empresa é você. Quem controla essa empresa é você. Quem administra essa empresa é você. Quem vai decidir se vamos vender ou não um imóvel? Você. Quem vai oferir os lucros da empresa? É você. Você que decide tudo, o tempo todo. Isso é importante que quem está nos ouvindo aí de casa saiba. Em momento algum, você perde o controle sobre a empresa. Ok? Agora, se em vida você quiser passar esse controle para o seu filho, é uma faculdade sua. Mas não é um direito dele agora. Ah, mas a empresa está no nome dele. Está no nome dele, mas ele não decide nada. Ele nem vota na empresa, pois o direito de voto será seu como usufrutuário daquelas cotas, entende? Ele não tem poder de decisão na empresa, e nem de oferir lucros nem nada. No final das contas, quem decide tudo é você até o final. E quando eu decido, então, fazer a doação dessas cotas? Agora eu quero passar aos meus filhos. Eu consigo estipular alguma cláusula de proteção, proteger esse patrimônio? Como que eu faço? Com toda certeza, o Código Civil prevê que quando você faz uma doação, você pode eleger cláusulas restritivas. Eu restringo o direito daquilo que eu estou te passando. Por exemplo, a inalienabilidade. Ou seja, eu te passo uma coisa, eu te dou uma coisa, mas você não pode vender ela. É a mesma coisa, eu estou te doando as cotas de uma empresa, mas você não pode vender para um terceiro. Você não pode fazer isso. Eu restringi o seu direito. A impenhorabilidade, eu te dou uma coisa, mas se você desenvolver uma dívida, esse credor não pode penhorar aquilo que eu te dei para pagar aquela dívida. É uma proteção patrimonial do lado daí. E do lado de cá também, afinal, não tenho mais a empresa no meu nome nem os bens. Então, se eu tenho uma dívida, não tem nada no meu nome. E no seu, não pode se atingir também. Percebe como funciona essa proteção patrimonial pelo direito? Isso é perfeitamente legal. Mas tem outras cláusulas também, como, por exemplo, a reversão. Olha, eu fiz uma hold para evitar o meu inventário. Então, se eu falecer, eu não quero que vá para inventário. Perfeito. Mas eu dou essa empresa para você. E se você falece? Isso vai para inventário, concorda comigo? Sim. Mas eu coloco uma cláusula de reversão. Ou seja, se você falecer antes de mim, isso não vai para inventário, isso retorna para mim. E aí eu disponho da forma como eu quiser. É mais uma forma de evitar o inventário, não só do meu lado, mas do seu lado também, entende? Perfeito, muito interessante. E se eu quisesse entender, por exemplo, se a holding é para mim, se é o melhor instituto, porque a gente tem outros institutos de planejamento sucessório, correto? Com certeza. Então, se eu decidisse entender se isso é para mim ou se eu devo fazer outro tipo de planejamento sucessório diante da minha realidade, qual seria o primeiro passo? Olha, um profissional especialista precisa lhe atender, conhecer a sua realidade para te apresentar as opções. Então, um planejador sucessório, ele não vai te dizer, olha, holding, depende. Pode ser que em alguns casos seja holding, pode ser que não seja recomendável fazer a holding, pode ser que seja recomendável fazer outras estratégias. Existem vários institutos, uma holding familiar, compra e venda de bens, a doação com reserva de usufruto, um VGBL, um seguro de vida, por exemplo. Então, eu reservo a parte daquele herdeiro através de uma indenização de um seguro de vida. Ele não precisa entrar na holding. Então, não todos os herdeiros precisam entrar na holding, até porque eles podem discutir entre si. Ou então, posso começar a pensar aqui outras hipóteses. Se eu tenho 4 filhos, 2 se dão bem e 2 não se dão bem, eu posso constituir um sistema de holding, trazer 2 deles como sócios aqui, e um outro sistema de holding, trazer 2 deles como sócios ali. Então, eu vou segregando as interações familiares que não são harmoniosas. Enfim, cada caso é um caso. Então, é muito importante que cada cliente consulte um especialista para fazer um diagnóstico e entender qual é a melhor solução para você. Perfeito, que eu acredito que como tá um tema muito em alta, às vezes o cliente chega e fala, né, eu quero uma holding familiar, mas às vezes a indicação para ele não é essa. Com certeza. Quando a gente vai no médico, né, a gente não fala, doutor, eu quero operar o meu joelho. Peraí, mas como assim você quer operar o seu joelho? Vamos fazer um exame, o que você está sentindo, vamos ver se é o caso de cirurgia, né? Então, com toda certeza, é responsabilidade de um profissional sério
ao invés de te oferecer produtos e produtos e produtos, é primeiro entender a sua realidade e o que realmente se enquadra no seu caso da melhor forma. Perfeito. E quando a gente fala sobre holding, existem muitos documentos que fazem parte desse instituto e que guiam esse instituto. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre cada um deles? Documentos, com toda certeza, são vários. O primeiro deles é o contrato social. O que é o contrato social? É a mesma coisa que uma certidão de nascimento para uma criança. É um contrato social para uma empresa. É o documento que faz nascer a empresa. Nesse documento, tudo aquilo que você não escreve nele, tudo aquilo que você não delimita nele, quem vai dizer como funciona é o Código Civil. Se quem vai dizer como funciona é a lei, se precisar decidir alguma coisa, quem vai decidir é a lei, através de um juiz. Então a gente não quer isso no sistema de holding. A gente quer que o pai e a mãe delimitem como as coisas funcionam. Perfeito. Eu não quero a intervenção de um juiz, concorda? Com certeza. Então, eu preciso fazer um contrato social muito bem extenso, muito bem delimitado com as regras de como aquilo funciona. Mas é importante a gente saber que o contrato social é público. E talvez tenham certas questões dentro daquela família que eu não quero que sejam públicas na junta comercial. Com certeza. Então, nós vamos aprofundando os níveis de regulamentação dessa empresa. O próximo nível, que é o nível 2, é o acordo de sócios. É um acordo em que cada membro da família vai se comprometer com o que está disposto ali. O que a Amanda tem que fazer dentro dessa empresa? Quais são os direitos do Renato? Como que nós vamos tomar as decisões? Então, o acordo sócio ele é fundamental. Mas existem algumas cláusulas muito específicas que são muito interessantes, né? Por exemplo, a arbitragem. É obrigatório que se aqueles sócios daquela família estiverem tendo um problema entre si, uma discussão, eles não possam recorrer direto à justiça, para um juiz intervir, entende? Antes, é obrigatório que os membros daquela família sentem-se na mesa e tentem resolver amigavelmente. Diálogo. Diálogo, é resolver as coisas dentro de casa. Vamos resolver aqui dentro. Não resolvi aqui dentro, vamos chamar um árbitro. Então, numa câmara de arbitragem, um profissional completamente impessoal, por exemplo, o advogado que criou aqueles documentos, que sabe a vontade do pai e da mãe, ele que vai ser o árbitro e ouvir as disposições, o que cada um está pensando e tentar chegar num acordo para a gente resolver numa boa. Perfeito. Se algum deles tiver razão, né? Agora, se não resolvemos aqui amigavelmente, tentamos várias vezes, com várias rodadas de negócio, não deu certo, e o sócio ainda continua insatisfeito, ele poderá recorrer à justiça. Só que o juiz, nesse momento, não vai decidir como ele bem entender. O juiz vai ter que verificar o que prevê o acordo de sócio, o que prevê o contrato social, para saber se aquele sócio está ou não sendo injustiçado, se ele assiste ou não razão a ele. Mas o juiz vai olhar para o que os pais delimitaram. Para o guia, vamos dizer assim. Exatamente. A bússola. É como se fosse uma nova lei agora que o juiz vai ter que verificar. As cláusulas do que o pai e a mãe estabeleceram, entende? Perfeito. Então isso é muito importante. Outro documento muito importante é o Manual de Governança Corporativa. Como funciona a empresa? Nesse caso A, o que acontece? E se for o caso B, o que acontece? Se um dos sócios quiser aportar mais capital, ou se nós quisermos vender um imóvel, como funciona? Interrogação. E aí vem a resposta. Nesse caso, vai funcionar assim, 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 assim. É um passo a passo, é um manual mesmo de como a empresa funciona. Existem outros documentos, como Código de Ética e Conduta. Cada membro daquela família precisa agir com boa-fé, com verdade, não pode receber nenhum tipo de vantagens indevidas. A base realmente da sociedade. Respeitar uns aos outros é a base de toda empresa de sucesso, né? Uma empresa sólida, com toda certeza a base dela são os valores.